Graça e paz, Igreja do Senhor, amados irmãos, eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade, glória a Deus por isso, né? Que Deus nos fortaleça, que seja para a honra e glória do nome do Senhor, que tudo que nós fizermos, que seja para agradar a Ele, né? Que devemos buscar a face do Senhor. Hoje eu estava meditando aqui no livro de Filipenses, né? Filipenses 1, capítulo 1. E foi muito, muito bom. Assim, eu falei Filipenses 1, capítulo 1, só tem um livro de Filipenses, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 1. A partir do versículo 1, onde o apóstolo Paulo, né? Ele começa a falar, né, dessa igreja, aleluia. E é muito, muito prazeroso, né? E eu falei, como eu vou falar dos 4 capítulos, vou estar trazendo aqui para a nossa reflexão e para a nossa meditação, né, esse livro maravilhoso, né? Toda a palavra do Senhor é poderosa. Hoje ali na escola dominical foi falado sobre o primeiro e segundo livro de Pedro, né? E eu comecei a comparar os dois, né? Pedro e Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Grandes servos do Senhor, grandes apóstolos do Senhor, que foram chamados pelo próprio Jesus Cristo, que foram consagrados apóstolos pelo próprio Jesus Cristo, né? E eu fiquei observando, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, né? Os dois, Pedro e Paulo. Aleluia. E aqui no livro de... fala assim, né? Prefacia e saudação. Ou seja, né, a palavra e a saudação. Paulo começa a saudar os irmãos em Cristo Jesus. Ele diz assim, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graças e paz a vós, outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É muito bonito, né? Ele fala, né? Vai falando que ele, né? Paulo e Filipe, né? Ele dá graças a Jesus por esses e outros irmãos em Cristo Jesus, né? Que foram chamados, né? Pelo Pai. Quem é o Pai? Deus, né? Eles foram chamados por Deus, né? Ou seja, nosso Pai foi o chamado, como também Jesus Cristo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor por essa palavra, aleluia. Amados, se nós for ver a dimensão da palavra do Senhor e do amor de Paulo por o Evangelho, pela obra de Deus, a gente fica com vergonha, sabe por quê? Porque nós falamos que servimos a Deus, nós falamos que somos servos de Deus, e por qualquer coisinha a gente birra, né? A gente fica birrento, mas Paulo não. Paulo tinha prazer na obra. Ele tinha prazer de sofrer, Ele fala aqui, mais à frente você vai ouvir falar, que ele diz assim, viver com Cristo é lucro e morrer é mais ou menos assim. Agora eu me perdi um pouco, mas estar com Cristo é bom, é maravilhoso, mas morrer com Ele é melhor ainda, né? É mais ou menos isso que o Paulo fala, mas eu vou chegar nessa parte aí. Então, eu achei muito, muito tremendo, né? E ele já estava preparado, seja para morrer ou seja para viver, mas com Cristo. Será que nós estamos preparados para viver ou para morrer com Cristo? E aí ele vai e fala assim, né? Lá nesse versículo que está mais adiante, ele vai e fala assim, nesse capítulo, ele vai e fala assim, mas ele não sabe o que escolher, porque o que for... para ele, com Cristo, é maravilhoso, é lucro, é prazeroso. Se ele morrer com Cristo, é prazeroso. Se ele viver com Cristo, também. Mas ele ficou sem saber escolher. Mas depois ele vai dizer assim, mas se porventura for da vontade dele, que ele ainda continue um pouco de tempo na terra, para ensinar para os irmãos o que Cristo passou para ele, ele também vai se alegrar, vai ficar, né? Então, amados, isso é amor pela obra. É amor pela obra do Senhor. E outra coisa que Paulo fala que me chamou muita atenção, que nós não viemos fazer, e isso Deus tinha falado comigo antes de eu sair para a escola dominical. Você falou comigo, pregue a minha palavra, leve a minha palavra, ainda que ninguém fale nada, ainda que nenhum irmão compartilhe, ainda que pregue, faça, porque quando você entender o teu chamado, ou seja, eu
entender o meu chamado com Ele, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, foi Ele que me chamou. E aí, eu lendo essa passagem, aqui o Paulo vai falar que Ele faz por amor. Não é como outros irmãos que faz para se aparecer, fala desse jeito no capítulo. Não é para se aparecer ou para se mostrar para ninguém, mas por amor. E foi isso que o Senhor falou comigo antes de ir para a escola dominical, que eu só li a passagem depois que eu cheguei da escola dominical, né? Então, amados irmãos, é prazeroso demais nós fazermos as coisas do Senhor por amor à obra. Anaia sou, ei, calabachei. É bom demais, meus irmãos, estar na presença do Senhor. É prazeroso demais se encher da graça dEle, do amor dEle. O amor ágape, o amor perfeito que Deus tem por mim e por você. E ali na igreja, eu estava hoje falando com o Senhor, falei, Deus, que vai valer a pena ter deixado tudo para trás. Os meus netos, que eu não vi crescer. Né? Agora Deus está me dando o privilégio de acompanhar a minha neta, né? A mais nova, de 6 netos, essa é a mais nova, e eu louvo a Deus por isso. Mas os outros eu vou de ano em ano e volto, passo 1 ano sem ver, 2 anos. Mas o Senhor, Ele é fiel. Eu falei, Senhor, que venha valer a pena. Que venha valer a pena. Tantos sobrinhos, netos, que eu também não acompanhei o crescimento, enfim. Mas vale a pena fazer a obra do Senhor por amor a Ele, a Deus, por amor a essa obra que é tão linda. E eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, me ensina a ganhar almas para Ti. Coloca em mim a Tua palavra para que eu possa ganhar almas para Ti. Porque é prazeroso ganhar almas para Ti. Aleluia. Buscar a Tua face em espírito e em verdade, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma idolatria. Aleluia. É assim que eu quero viver para o Senhor. Orar por amor. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que Deus coloca na minha vida que eu amo tanto, tanto, sabe? Amo como filho mesmo. E aqui eu acho muito bonito, Paulo, ele vai falando dos meus filhos, né? E que Cristo me deu. E é isso. É esse amor que nós temos que colocar no nosso coração. Amor pelas vidas que Deus traz para nós. O cuidado de Cristo. Nós temos que cuidar deles como Cristo cuidou de nós, né? Que nesta noite, que nesta hora, a hora que você for ouvir a mensagem do Senhor, peça a Ele para colocar amor no teu coração, sabe? Tem pessoas que olham para a gente sabe que tem uma antipatia tão grande pela gente. Aí às vezes eu fico perguntando, Deus, por quê? Nós não temos que se preocupar com essas pessoas. Temos que nos preocupar em orar por essas pessoas que sentem essa antipatia por nós, né? Mas não se preocupar. Não, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como trabalhar no homem. Ele sabe como trabalhar em mim e em você. Basta que nós viemos diminuir, que Ele cresça. Porque ninguém suporta o brilho, o poder e a graça do nosso Deus em nossas vidas. Amém? Que o Senhor venha manifestar a glória e o poder dEle sobre nós a cada dia. Que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós sejamos boca de Cristo, boca de Deus, aleluia. Porque nada vai impedir a obra do Senhor na minha e na tua vida. E quando nós nos colocamos na brecha para fazer a obra do Senhor, pode ter certeza, meus amados irmãos, ainda que você não faça para ganhar o galardão aqui da terra do homem, o Senhor Ele vai fazer. Mas Ele precisa colocar primeiro amor em nós, para nós fazermos a obra dEle. Deus amado e santo, eu quero render graças ao Senhor por esta oportunidade. Quero pedir que o Senhor vá de conta, Senhor, a Alessandra, Pai, que se encontra naquela situação que o Senhor sabe. Deus amado e santo, quero te pedir que a cada ouvinte, Pai, aleluia, desta mensagem, Pai, dessa palavra, Pai, do falar do Senhor conosco, que seja agraciado pelo Teu poder, que o Teu toque esteja sobre eles. Visita, Senhor, os enfermos de longe e de perto. Visita, Senhor, os enfermos que vai ouvir a Tua mensagem. Deus amado e santo, traz cura, traz salvação, traz libertação para cada um de nós. Pai, eu quero render graças a Ti pela beleza do Teu amor, pela beleza da Tua santidade, pela grandiosidade do
tua presença sobre as nossas vidas, porque tu és o grande eu sou, tu és o todo-poderoso, tu és aquele, Senhor, que está sempre ali disposto, Pai, a nos abençoar, a trazer novidade da tua parte, novidade de vida para nós, Pai. E nós temos que ser gratos, meu Deus. Prepara o casamento da minha irmã, prepara cada um deles que vão estar ali, meu Deus, prepara a festa dela, Pai, que seja para glorificar o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada um dos meus pais que estão longe ou que estão perto, e que nós possamos ter uma noite, Pai, agradável na tua presença, um sono reparador, como diz a minha amada irmã Judália, e que nós possamos sempre render graças a Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém? O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós.